Bom, pessoal, então, passando aqui a palavra ao companheiro Leonel para a estrutura do Brasil. Eu sou da área 37 de Curitiba e cada vez que a gente vem no encontro paranaense, a alegria é grande porque nós terminamos encontrando velhos amigos, velhos companheiros de Alcoólicos Anônimos. É uma satisfação. Eu sou Leonel, eu faço a coordenação nacional hoje junto à Junab do CCP, que é o Comitê de Cooperação com a Comunidade Profissional, e trago aqui um abraço de todos os comitês da nossa junta. Esses comitês que têm desenvolvido um trabalho muito bom, um trabalho assim, bem ajustado, e tem trazido assim bons frutos. Já estamos colhendo os frutos, né? O Márcio, que é o nosso custódio da região sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Eu vou estar falando para vocês do valor de um amigo, de um profissional e amigos de Alcoólicos Anônimos. Eu vou trazer números para vocês. Tá bom. Eu vou trazer números para vocês de antes da novela Vale Tudo, antes daquelas cenas com a Heleninha, que é a Paola, depois da novela, e os trabalhos que estão caminhando, que já caminhou e está caminhando junto à nossa Junab, junto à nossa Junta Nacional de Alcoólicos Anônimos do Brasil. Então quem saiu vai perder muitas informações boas, e a gente vai poder observar o quanto é importante um amigo para Alcoólicos Anônimos. Se nós perguntarmos o que é o CCP, o CCP é aquele movimento em que nós vamos buscar os amigos, aqueles vizinhos que nós temos lá no nosso grupo, seja uma empresa, seja uma unidade de saúde. Eles são pessoas que podem transmitir a nossa mensagem a um número de pessoas muito mais do que eu ou você, porque eles têm contato com muitas pessoas, e pode chegar em lugares que muitas vezes nós não conseguimos. A nossa estrutura sênior nos Estados Unidos, eles estão anos mais à nossa frente, na questão dos comitês. E lá, a cada 2 anos, eles fazem uma pesquisa online, em que o companheiro, ele não precisa dar os dados dele. Nós não trabalhamos aqui com pesquisa, mas eles fazem isso. E a última pesquisa agora tem um dado interessante, que lá tinha uma questão que dizia assim: através de quem, como você chegou em Alcoólicos Anônimos? E 60% das pessoas nos Estados Unidos que participaram daquela pesquisa, eles chegaram através de um amigo, de um profissional. Vocês viram o Dr. Aaron aqui? Essa é uma peça que nós usamos ele muito, é uma pessoa assim excelente, nós usamos muito ele em Curitiba. Então vocês vejam o significado. Eu vou aqui em poucas palavras. Me perguntaram agora há pouco, escuta, por que a Junab extinguiu os comitês? A Junab não extinguiu os comitês. Na conferência de 2022, existia uma recomendação para que o CTO da Junab, ele fosse extinguido. E como ele passou por uma maioria simples, na conferência, fica a critério da junta. E em 2024, a junta, acatando esse resultado vindo da conferência de 2022, extinguiu o CTO, e até então as comissões passaram a ser comitês. É como se nós tivéssemos um coordenador de CTO nacional
e passamos a ter 4 coordenadores nacionais, o CIP, SIC, CCP, enfim. E isso tem trazido um resultado muito grande. Por quê? Porque a atenção, ela é as pessoas que estão junto comigo, que me auxiliam, que nós estamos juntos trabalhando no CCCP, são pessoas que têm ligação. E aí esses comitês começaram a ganhar um corpo, começou a ganhar vida. E é esse o trabalho que a gente tem feito. A junta, ela não tem esse poder de chegar para a área e dizer, olha, você vai tirar o teu CTO. Não, isso é uma questão de cada área. Mas o que é interessante é que mesmo que tenha o CTO, você possa ter os teus comitês. Então foi isso o que terminou acontecendo. E nós, quando chegamos na junta, nós precisávamos ter algumas ações, quando eu tomei conhecimento da situação. E o ano passado nós fizemos um seminário do CCCP, só que ele falava para dentro da Irmandade. Mas nós usamos a plataforma do Meet, que é a nossa oficial da Irmandade, e lá tinha capacidade para 120, 125 pessoas. E muitas pessoas não conseguiram entrar e participar com a gente lá. E ele foi muito legal, porque nós começamos, o previsto era das 2 às 4 da tarde. Só que ele foi até às 18. E nós tivemos 4 grupos de estudos lá dentro, que nós discutimos o CCCP. E quando eu cheguei, que nós recebemos nas nossas comissões permanentes lá na junta, as recomendações que estavam chegando lá, boa parte haviam passado naquele encontro de CCCP que a gente teve. Ou seja, os companheiros lá participaram, levaram para suas áreas, passou na interdistrital e lá chegou. E uma delas era para que a gente tivesse seminários a nível nacional do CCCP, para buscar esses amigos de alcoólicos anônimos. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Alcoolismo hoje é um problema que incomoda os órgãos públicos, incomoda o empresariado, e é como que se fosse uma situação em que não tem controle. Não tem controle. E eles estão vendo em alcoólicos anônimos a saída. O empresário tem problemas com falta, com atestados. Esses tempos atrás, eu tive uma reunião com uma diretora de um sindicato da construção civil. Ela disse para mim que na segunda-feira eles não podem mais receber material perecível, porque o número de falta de atestado é muito grande. O relacionamento interpessoal dentro das obras, ou muitas vezes a pessoa que trabalha ali não tem problema com álcool, mas tem o problema do álcool em casa, ele chega já com a mente conturbada. Os órgãos públicos também estão com essa dificuldade, custa caro para o governo. A pessoa sofre um acidente, 15 dias ele recebe pela empresa, os outros ele está recebendo. E Alcoólicos Anônimos tem sido, companheiros, e visto por eles, que é a solução. E como eu disse para vocês, na conferência desse ano, foi votado para que nós tivéssemos 2 seminários nacional. Eu não tinha tempo mais de preparar os dois eventos para esse ano. Então nós vamos fazer um só, que vai acontecer agora no mês de novembro. Lá nós vamos ter 3 palestrantes, que são amigos de Alcoólicos Anônimos. Inclusive tem um, que faz 40 anos que é amigo de Alcoólicos Anônimos. Para quem que nós vamos estar falando? Nós vamos estar falando para os amigos de Alcoólicos Anônimos. É uma oportunidade única para você que está me ouvindo aqui agora. No site aa.org.br tem um lugar onde você pode cadastrar o seu amigo, o seu vizinho. É poucos dados, é coisinha simples. Vá lá no posto de saúde, vá na mercearia,
com o vereador, com quem você tiver, olha lá, entra no site nosso, veja os dados e começa a pedir esses dados para o pessoal e cadastra ele lá. Além dele participar do seminário, ele vai estar recebendo mensalmente uma newsletter nossa, com bastante informação sobre Alcoólicos Anônimos. Meu primeiro pedido é esse a você. Chega em casa, entra no site aa.org e veja lá que tem uma abinha onde você pode cadastrar esses amigos. E vá buscar e cadastre ele ali. Nós estamos passando, inclusive cada um de vocês vai receber o link, vocês vão receber via área, e vocês com esse link da reunião, vocês podem distribuir do seminário, para quem vocês quiserem, para que eles possam estar participando desse seminário a nível nacional. Nós estamos vivendo um momento muito bom para Alcoólicos Anônimos. Houve uma explosão midiática muito grande, e vocês têm presenciado isso aí. É uma explosão muito grande que houve. Nós temos trabalhado lá na junta, o Márcio é testemunha, com os comitês, assim é uma constância de trabalho, de solicitação, e nós vimos a Globo com a novela Vale Tudo, aqui a Heleninha, que é a Paola de Oliveira, que ela estava fazendo aquele papel, naquela semana que foi exibida, eu vou passar uns números aqui para vocês. Olha, isso aqui é oficial, hein? Isso aqui são dos nossos meios que nós temos de comunicação lá dentro da junta. Naquela semana que passou a novela, presta atenção o que aconteceu, a mexida que deu nesse país, naquela semana. Nós tivemos um aumento de 150% em relação aos meses anteriores. No nosso Instagram da Junab, 372% aumentou de visualização, 21% aumentou de pessoas que estão nos seguindo. Tem mais. O nosso site, o a.org.br, aumentou 32,5% de novos usuários, 20,6% de visualização. E o Instagram, hein? 372% nas visualizações e 21% de seguidores. Gente, quando que nós, membro de Alcoólicos Anônimos, se nós fizermos isso aqui por uma proporção de pessoas que assistem a novela, nós iríamos conseguir alcançar? Vocês estão vendo o significado do amigo de Alcoólicos Anônimos? Quando você apresentar para ele Alcoólicos Anônimos, ele vai fazer com que essa mensagem ande, com que essa mensagem chegue a outras pessoas. Vocês viram os vídeos da Paola? A Paola é uma pessoa muito amigável. Quando uma companheira nossa que faz parte comigo do comitê, ela disse: Leonel, eu tenho acesso com a Paola. Bacana, então vamos falar com ela. Gente, a forma de como a Paola Oliveira, que faz o papel da Heleninha, quando ela viu esse resultado, esses números aqui, daquela cena que ela participou, os olhos encheu de lágrima. A reação dela foi esse último vídeo que vocês viram, que dá para perceber que ela não está no estúdio, foi na sala do apartamento dela, que está por aí, que a gente passou. Nós estamos definindo com ela um detalhe, para que nesse seminário nacional, vai chegar um momento em que o âncora vai apresentar ali a abertura com ela, com os 5, 6 minutos, e a gente está tentando acertar com ela para que ela faça insights para nós de 30 segundos, para que nós possamos estar soltando o Brasil afora
através do Instagram, através do YouTube, de toda a nossa mídia que temos disponível na junta. E você também vai junto conosco ter essa responsabilidade de estar repassando essa chamada para os teus amigos. Gente, olha a oportunidade que nós estamos tendo de divulgar o nosso grupo. Por favor, vão lá no aa.org.br, gravem lá, coloque os dados. Se não, a hora que você receber o link, vá distribuindo. E ela vai estar com esses insights, a gente vai estar jogando aí uns 8, 10, 15 dias antes. Nós estamos com a Carolina Dickmann, no Ponto de Bala também. Tem um filme dela, que vai pro ar agora em novembro. Me fugiu o nome aqui agora. Como é que é? Descontrolada. Se vocês quiserem ver o trailer do filme, depois eu passo para o Marquinhos, e o Marquinhos passa para vocês, vocês vão ver assim que cenas pesadas. E encerra também aquele filme dentro de um grupo de alcoólicos anônimos. E como o filme vai começar a ser exibido em novembro, no seminário do primeiro semestre do ano que vem, talvez um pouco antes da conferência, quem é que vai estar lá? Carolina Dickmann. Para vocês terem a ideia, nós vamos ter uma edição especial, a próxima, da revista Vivência. Uma edição super especial. Sabe o que a Globo fez? Pediu para nós um número da revista Vivência. Eles olharam a revista Vivência, analisaram, e quem receber a próxima revista Vivência, se você não é assinante ainda, você vai ver uma entrevista da Rede Globo de televisão, ela contando de como ela abriu essas portas. Só que tem um detalhe interessante. A Rede Globo pediu para nós que nós informássemos os números dos nossos meios de ajuda antes da Heleninha e depois da Heleninha. Quando nós apresentamos esses números aqui para a Rede Globo, houve o interesse dela na nossa revista Vivência, e o detalhe mais interessante, durante 30 dias, eles colocaram, não sei se vocês têm visto, todos os dias, mesmo nos horários nobres, falando de Alcoólicos Anônimos no Jornal Nacional, enfim, nas novelas, durante o dia. Foi falado aqui que hoje existe uma disputa muito grande entre a televisão e as mídias sociais, porque quem tem pouco dinheiro vai para a mídia do celular. E se você perceber, quem está na televisão são os poderosos, e Alcoólicos Anônimos está nesse meio. Então nós somos bem vistos por todos, e é por isso que está acontecendo essa explosão midiática, isso que está acontecendo. Tem mais um detalhe. Os números que eu vou passar daqui a pouco para vocês também, rapidinho, está aumentando também o número por busca por reuniões online, que nós temos esses números também. E mais outro. Peço a atenção de você lá no teu grupo. Vocês vão observar que além de chegar companheiros novos, vai chegar muita mulher. Porque a gente já tem informações que as mulheres estão chegando, num número bem maior. Os números que nós passamos para a Globo, foi mais ou menos esse, depois da Heleninha. Esses números, é como se ele viesse se mantendo, olha só. Se mantendo por quê? Porque o pessoal está com a cena viva na cabeça deles, e os insights da Globo estão indo no ar. 47% de usuários ativos, ou seja, que voltou para o nosso site. E tem um detalhe. Tá, beleza. 42 mil de novos usuários. 42 mil pessoas no nosso site como os novos usuários. Sabe qual é o tempo que eles ficam dentro do nosso site? 2 minutos.
8.700 buscou por reuniões online. Só assim, o dia que a gente pegou ali. 8.700 pessoas buscou por reunião virtual. 10.500 por presencial. 6.400 atrás de uma linha de ajuda. Olha esses números para mim fechar aqui. 4.000 pessoas olharam o nosso site. Dessas 4.000 pessoas que olhou o nosso site, naqueles dias que nós tínhamos pego, 3.200 pessoas ficou parado no primeiro passo nosso. Significa dizer que era um problema, pessoas que tinham problema com álcool. Nós tivemos em seguida da novela da Heleninha, o nosso site lá na junta travou. Teve que ter aquela correria porque foi muito grande. Eu estou falando isso, gente, para vocês terem uma ideia do que é um amigo para Alcoólicos Anônimos. Tem mais um detalhe aqui, que eu estou caminhando já quase por fim. Já falei da revista Vivência. Outra coisa, nós temos aquele estúdio na junta, que tinha aqueles podcasts que vinha meio seguido, 2 por semana. Agora, nós estamos voltando também com Entre Amigos, que é um membro da nossa Irmandade entrevistando o outro. E vai voltar também os podcasts Entre Amigos, para a gente poder utilizar. Antes que eu falei do seminário e me esqueci. Ele não será ao vivo, porque é muito difícil para nós passar a nível nacional. Ele vai ser gravado, e aí, no dia e na hora, a gente vai estar soltando na mídia. A nossa área mãe, a nossa estrutura sênior, ele só tinha os comitês, e tem só os comitês. Então eles estão anos-luzes. E aí, nas nossas reuniões do CCP, nós resolvemos pedir o workbook, que é o livro de trabalho americano do CCP, e foi feito um pedido para a Mara, que é a coordenadora do Comitê de Literatura, e ela já terminou de traduzir o livro americano de trabalho do CCP. Ele está passando por uma revisão, ele volta para a estrutura sênior, para que eles analisem, vejam se está tudo ok, devolve para nós, vem a autorização, e nós queremos ver se talvez, possivelmente vai ser online, nós vamos receber a forma de como eles trabalham com o CCP. A conferência deles, dos Estados Unidos, eu recebi essa semana o resumo, o final, a ata final deles. A maior parte está falando sobre CCP, meus companheiros. O americano, o canadense, eles descobriram já há muitos anos que esses amigos de Alcoólicos Anônimos são eles que podem, com bastante agilidade, levar a nossa mensagem. Eu tenho 5 minutos. Eu teria muito mais informação para vocês. E quando eu estava vindo para cá, a RPC de Cascavel ligou. Eles queriam uma reportagem. Só que eles queriam o número antes. E aí o Marquinho, ele está procurando para me passar o número de antes. Não precisa ser um número exato. Se aumentou ou se diminuiu. E aí eles vão procurar alguém aqui para que possa... Mas isso você pode ficar tranquilo que a gente coordena. Isso estourou o Brasil afora. Hoje da forma de como está andando. Sabe, o trabalho tem sido muito intenso. As áreas têm, assim, procurado para que a gente... Ontem eu tive que sair daqui, era mais ou menos 2 horas, 2h30. O Marquinho, o Isaías arrumou uma salinha para mim aqui para estar falando lá para o encontro serrano de Serra, que eles passaram a fala da gente no telão. E ao sábado, para vocês terem ideia, eu começo 3 horas da tarde e vou até às 10 da noite.
E durante a semana, toda noite. Por quê? Porque o pessoal está fazendo a metade da reunião presencial ou híbrida, e aí a gente entra falando. E olha o privilégio que eu ganho. Eu faço minha recuperação ali. Toda noite eu estou fazendo, porque uma hora estou falando com o Nordeste, daqui a pouco estou falando com Manaus. Um enriquecimento. Sabe, quando você se dispõe a trabalhar com Alcoólicos Anônimos, quando eu cheguei em AA, hoje é o 3º distrito, mas era o 4º distrito, e ele era um distrito que levava muito a mensagem, e não tinha como a gente entrar dentro daquele distrito e não trabalhar, porque os companheiros envolviam, quando a gente via, estava envolvido no trabalho, e foi ali onde eu comecei. Claro, teve uma pausa no meio, depois volta, mas é muito interessante. Então, gente, o trabalho está sendo feito pelo comitê, e tem muita coisa para acontecer. Quando você vê a newsletter, toda newsletter tem lá, um pedaço lá, que eu estou falando do CCP. Ou quando você recebe as atas da nossa reunião do comitê executivo, lá você vai poder estar se informando de tantas outras coisas que estão acontecendo, e vai acontecer. Gente, essas cenas do filme Descontrole, ela é bem forte, e boa parte dele foi gravada no cenário do Grupo Central, lá no Rio de Janeiro. O pessoal lá. Carolina Dickmann também está aí, está firme. Outros atores na Globo pedindo para participar. Então tem muita coisa. Eu quero agradecer essa oportunidade. E quando vocês precisarem, tiver encaminhar alguma coisa, uma sugestão, o pessoal da área 17, da área 37 tem o meu contato, eu estou lá à disposição. E muito obrigado por essa oportunidade. E que todos nós tenhamos aí mais 24 horas de sobriedade. Obrigado a todos.